A Disney é especialista quando o assunto é fazer produtos aparentemente familiares. Se é um filme, um desenho, um parque de diversões, a Disney tem convencido a massa que é simplesmente uma diversão pura e boa. Mas uma análise mais próxima, algo mais sinistro está por trás desse personagem inocente. Uma força tenebrosa que não devemos brincar. A Disney nunca se intimidou ao demonstrar temas ocultos. Mas parece que a maioria do conteúdo voltado aos jovens está se tornando descaradamente maligno. Pegue, por exemplo, o filme Descendentes. O logo em si deveria desviar qualquer cristão de gastar tempo precioso a assistir isso. O enredo deveria parecer muito mais alarmante. The next generation of villains arrives. Jay, son of Jafar. What are you doing? It's called stealing. It's like buying whatever I want, except it's free. Evie, daughter of Evil Queen. Is everybody at home as pretty as you? I like to think I'm the fairest of them all. Beauty is pain. Carlos, son of Cruella de Vil. This thing is a killer! This is a vicious, rabid pack animal. Hey, who told you that? My mother. And now, daughter of Maleficent. They're at their best when doing their worst. Isso glamoriza ser malvado e o faz moderno. Em 2014, a Disney fez uma história chamada Malévola, um filme muito satânico que hipnotizou muitos jovens em seu feitiço. Well, well. I know you. I walked with you once upon a dream. There is evil in this world. Hatred and revenge. O dicionário define malévola como quem faz maldade ou dano ou negativamente malicioso. Malévola significa destruidora da reputação. A Bíblia fala sobre um ser malévolo que busca nos fazer dano. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Se considerar os comentários do trailer do filme Malévola na página do YouTube, eles revelam seu efeito em seus telespectadores. Uma comentarista com o nickname Cristiana Alexia escreve isto: Eu geralmente gosto de pessoas boas nos filmes, mas como não gostar dessa vilã maravilhosa que é representada por Angelina Jolie? A Bíblia é muito clara quanto feitiçaria e bruxaria, e nos adverte a não participarmos disso. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, de 10 a 12: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Nesse versículo, não cabe aos cristãos assistirem esses filmes que possuem os exatos elementos que são uma abominação a Deus. Mas talvez você esteja pensando: eu nunca deixaria meus filhos assistir tal filme, eu só deixo meus filhos assistirem aos clássicos. Vamos voltar e revisar alguns desses clássicos da Disney. A história da Branca de Neve inclui bruxas, espelhos mágicos, feitiçarias e encantamentos. Slave in the magic mirror, come from the farthest space. Through wind and darkness, I summon thee. Speak! Cinderela. Até na cena de abertura, eles mostram que é uma história encantadora sobre magia. A Bíblia é clara: nada de encantador, nada de magia. Na Pequena Sereia, há bruxas, há feitiços. Na história de Pocahontas, ela consulta um espírito familiar da árvore para guiá-la. But Grandmother Willow, what is my path? How am I ever going to find it? Your mother asked me the very same question. She did? What did you tell her? I told her to listen. All around you are spirits, child. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you.
Jasmine deveria se casar com um príncipe, mas ao invés disso, se apaixona por um ladrão. Aqui também há magia e feitiçaria. O melhor amigo da Mulan é um dragão vermelho que mente para ela e fala com os mortos, o que é necromancia. A princesa e o sapo fala sobre voodoo. E é claro, Mickey é o próprio feiticeiro. Agora, de acordo com o The Disney Wiki, magia é utilizada em todo o universo Disney. Esse artigo acrescenta que a moralidade da magia é como ela é usada. Alguns usam para o bem e outros para o mal. E aqui estão os tipos de magia que são usados nos filmes da Disney: bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia de dragão, magia de fada, magia da Disney. E esses são os usuários de magia conhecidos. O universo da Disney contempla um certo número de usuários de magia, magos, feiticeiros, bruxas, bruxos, vindo de todas as formas e tamanhos. Alguns usam magia para o bem e propósitos benevolentes, outros para finalidades perversas, egoístas e diabólicas. E alguns são indiferentes ao bem e ao mal, e assim usam magia independentemente do bem ou mal. Aqui está uma lista dos personagens da Disney que usam magia. Tenho certeza que alguns de vocês reconhecem alguns desses nomes. Mais uma vez, a Bíblia é muito clara. Não temos nada que ver com essas coisas. Ponto. De fato, a Bíblia descreve essas práticas como uma abominação ao Senhor. Isso significa que Deus odeia essas coisas. E se Deus as odeia, vocês acham que deveríamos ter algum envolvimento em as assistir? Os desenhos clássicos abriram as portas para os filmes mais sombrios depois. Isso faz com que você olhe com afeto para as coisas que a Disney faz. Se ainda questiona se são boas ou más, nós criamos o documentário Reino Mágico, que responderá a muitas das suas perguntas. Ele está disponível em nosso site. Magia é feitiçaria. A Bíblia está cheia de exemplos porque não deveríamos fazer parte dela. Por exemplo, em 2 Crônicas 33, verso 6, o rei Manassés é condenado pelas suas muitas práticas perversas, incluindo feitiçaria. Ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O apóstolo Paulo também lista a feitiçaria como uma das práticas pecaminosas que marcam a vida de não crentes. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Romanos 1,32 declara claramente: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se simplesmente gozamos das coisas que a Bíblia define como pecado, por exemplo, magia e feitiçaria, somos dignos desse mesmo juízo ao termos prazer em assistir outros praticarem esses pecados. Isso praticamente resume alguns dos filmes de princesa da Disney, verdadeiramente suavizando o culto. Então vamos avançar aos dias de hoje e falar sobre Frozen. É bem provável que muitos de vocês viram esse filme, e se não viram, tenho certeza que ouviram as músicas, porque seus sobrinhos têm cantado toda a letra 1000 vezes. Lembre, o diabo é o ser mais sutil já criado. O engano muitas vezes está nas coisas aparentemente mais inocentes. O erro geralmente tira proveito da verdade. E apesar das razões óbvias para não assistir o filme, tal como magia e feitiçaria, o filme foi elogiado pelas suas qualidades nobres. Suas ações afetam os outros, a necessidade de autocontrole, o poder do sacrifício e não julgar o livro pela capa. Mas em toda essa verdade há um erro perigoso. Quando a Elsa decide construir seu próprio castelo de gelo, ela canta aquela música, Let It Go. Em inglês diz, sem certo, sem errado, sem regras para mim, estou livre. Essa é a filosofia mais perigosa para plantar nas mentes das crianças. Vejam, os 10 mandamentos são a nossa única guia de certo e errado. Onde não existe regras, existe apenas caos. De fato, não apenas a Disney que promove essa confusão de certo e errado.
A série Meu Malvado Favorito tem a ver com o vilão sendo herói. O cartaz para o filme diz: quando o mundo precisou de um herói, eles chamaram um vilão. Quando na realidade o mundo precisa de um herói, um salvador. Nós precisamos de Jesus, mas não um vilão cósmico ou o diabo. Hollywood envolve os telespectadores com esses personagens bonitinhos e engraçados, mas se abrirem os seus olhos para a real mensagem dos filmes, vocês vão perceber. No filme Os Minions, a missão da vida deles é seguir e encontrar o maior vilão de todos. E eles acabam num congresso para vilãos malvados chamado Vilão Con, onde vão em busca de uma super vilã chamada Scarlet Overkill. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Oh my god! Welcome to VillainCon, the biggest gathering of criminals anywhere. Any evil talents? Not bad. What about you? Any evil talents? Hello! La 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 la! Eh? That's not evil or a talent. Ladies and gentlemen, the supervillain we've all been waiting for, Scarlet Overkill! Doesn't it feel so good to be bad? O que me surpreende em filmes como esse é que, quando as palavras saem da sua boca, não é tão bom ser mal. Todos estão aplaudindo. Isaías 5, verso 20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Glorificar o mal e fazer parecer atraente é exatamente o que o diabo tentou Eva no jardim do Éden. E agora temos desenhos tipo Drácula como protagonista, o personagem principal. Percebem? Existem vários desenhos animados que usam linguagem bíblica, como o livro da vida, que estão cheios de imagens de morte e inferno. All the world is made of stories, and all of those stories are right here in the book of life. But the greatest story begins on the Day of the Dead. A day when spirits pass between worlds and anything can happen. A maior história já contada é o nascimento do nosso Salvador. Percebem, quando vocês assistem essas coisas, elas enviam mensagens ambíguas às pessoas que as assistem. A confusão parece ser a ameaça comum entre muitas dessas histórias. A maioria desses exemplos que foram mostrados a vocês tem feito do diabo o salvador atraente. Se você e seus filhos gastam horas assistindo esses tipos de desenhos animados, é provável que seu desejo pela justiça de Cristo será corrompido. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 3: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se. Pelo contemplar, somos transformados. Quando assistimos essas coisas, nós assumimos suas características. E desse tipo de mal, desvie o seu olhar disso.